Tângero Correia é eurodeputado do Chega, faz parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros, da Comissão das Pescas, faz também parte da Comissão do Escudo Democrático, que pretende defender a União Europeia dos ataques da desinformação nas redes sociais. Sr. Embaixador, boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade. E da Comissão de Liberdades e Garantias. E da Comissão de Liberdades e Garantias, exatamente. São tantas que isto às vezes escapa qualquer coisa. Muito obrigado por nos receber aqui na Galeria dos Presidentes do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Vamos começar com a lei do retorno, Sr. Embaixador. Foi inicialmente uma proposta dos Patriotas pela Europa, a família política onde está o Chega, depois começou a vingar e teve o apoio do PPE. Foi uma das primeiras propostas em que se quebrou a tal cerca sanitária do PPE para com os Patriotas pela Europa e pelo resto da extrema-direita, que é uma palavra que eu sei que o Sr. Embaixador não aprecia. Não. Foi uma vitória política para os Patriotas pela Europa? Foi, claramente, principalmente a construção de uma maioria. Não foi a primeira vez, já tinha havido outras ocasiões, nomeadamente relativamente ao Green Deal, mas esta foi realmente importante, porque é um problema que afeta transversalmente todos os países da Europa. Mas os críticos, que foi toda a esquerda, dizem que esta lei vai contra os valores humanistas da União Europeia porque permite os polémicos centros de acolhimento em países terceiros, onde os imigrantes ilegais podem ficar muito tempo, permite buscas domiciliárias e que a Europa com esta lei vai ver imagens semelhantes às do ICE nos Estados Unidos. Bom, admite que isso possa ser possível? Não. Além mais, eu gostava de fazer aqui uma coisa que as pessoas normalmente não sabem, que o ICE já existia no tempo de Obama, só que não tinha o mesmo tratamento mediático que tem agora com Trump. Mas não, a Europa não, como sabe, mesmo o trabalho das polícias na Europa não é o mesmo trabalho da polícia dos Estados Unidos. O grau de violência na Europa não tem nada a ver. No entanto, eu acho que nós temos que olhar mais para as vítimas dos criminosos que vivem legalmente na Europa do que propriamente para esses criminosos. Quer dizer, não vamos começar a fazer deportações em massa indiscriminadamente. Isto é um bocado como aquela velha história. Entre em minha casa quem eu deixar e quem eu convidar. Não se vem arrombar a porta, sentam-se no sofá a ver televisão. Isto não está correto. Portanto, o direito humanitário começa por nós. Ou seja, que nós que estamos a sofrer uma verdadeira invasão que não foi pedida, que não foi acolhida, e nós também temos direitos. Mas agora deixe-me, Sr. Embaixador, fazer-lhe aqui algumas perguntas provocatórias, que é como eu gosto de fazer ao Sr. Embaixador. Vamos admitir que está na televisão e que vê imagens dessas na Europa, semelhantes à do ICE nos Estados Unidos. Fica indignado com isso ou não? Não, eu não gosto de violência, não é? Ponto final parágrafo. Não gosto de violência, muito menos de violência gratuita. Portanto, isso para mim, obviamente que não funciona. Agora, resta saber também o que é que há por trás de certos atos de violência. Porque há certos atos de violência que são provocados por violência, que normalmente as câmaras não mostram, só mostram a segunda parte do evento. Se não houver primeira parte, é obviamente uma situação que não deve acontecer. Mas a Europa precisa de imigrantes ou não, senhor? A Europa precisa de imigrantes, mas que sejam imigrantes que saibam trabalhar, que sejam imigrantes formados, que sejam imigrantes que tenham um nível cultural que se possam integrar na Europa. Não precisa de imigrantes que não se integram, que fazem guetos e que, inclusivamente, se dedicam a praticar atividades criminosas em maior ou menor grau. Desses nós não precisamos. E voltando ali a esta guinada à direita que o Parlamento Europeu deu ao aprovar esta lei do retorno, enfim, que é um complemento ao Pacto das Migrações, não é? Aprovado em 2024. Esta tendência pode aplicar-se noutras políticas? O PPE votar ao lado dos patriotas pela Europa e do resto das... É o normal. Tem essa convicção, essa esperança? Sim, é o normal que isso aconteça, porque o PPE vai ter que votar de acordo com aquilo que o seu eleitorado pensa, porque senão dissocia-se o eleitorado e vai perder as próximas eleições. Então, para o Sr. Embaixador, o cerco sanitário prometido pelo PPE, para com, neste caso, os patriotas da Europa, acabou? Não acabou. Não acabou. Mas tem brechas. E nós vamos tentar alargar essas brechas porque isso é sentido democrático. Como se lembra, aconteceu o mesmo em Portugal com o Chega e hoje em dia isso acabou devido ao crescimento... As linhas vermelhas. As linhas vermelhas, que é a mesma coisa. Sim. Linhas vermelhas, o cerco sanitário. Sanitário é a mesma coisa. Cordão sanitário. Sanitário. É a mesma coisa. Só que a situação alterou-se em termos eleitorais e acabou. Que é o que eu penso que vai acontecer também connosco. Com o ICR. O ICR também tem algumas renovadores algumas restrições, menos que nós, e o SN tem mais ainda, como sabe, foi agora feita uma ação contra o SN, onde em causa se de facto
respeito aos A Europa das Nações Soberanas, onde está a Exatamente. FD alemã, não é? E extrema-direita pura e dura. Isso aí concordará comigo, apesar de não gostar Não, extrema-direita, quer dizer, eu acho uma Eu gosto muito de lhe fazer estas perguntas. Eu acho Sr. uma graça as pessoas mais de extrema-direita e depois compararem o fascismo e o nazismo. Ora, o fascismo e o nazismo são de esquerda, são neomarxistas, nasceram do marxismo, como nasceu o comunismo, como nasceu o trotskismo, não são do lado... Já me defendeu essa tese, da primeira vez que eu o entrevistei. Extrema-direita podem ser radicais, mais radicais ou menos radicais. Direita radical, gosta mais dessa expressão. É mesmo mais correta. Senhor Embaixador, deixe-me usar aqui a minha cábula para não me enganar. É também relator do dossiê da exceção da Diretiva da Privacidade para proteger o abuso sexual de menores, que está suspenso desde abril. E o senhor Embaixador acha que está muito bem suspenso. Porquê? Porque não vai de forma nenhuma limitar a proteção das crianças. Porque a limitação da proteção das crianças não é de acordo com esse regulamento que foi suspenso. É de acordo com uma prática que é as grandes operadoras fazem, enfim, transitam queixas para a polícia, para os magistrados, para os juízes, e é a partir daí que então se fazem as ações de punição ou então de prisão, do que quer que seja, portanto, em termos de legais. Isso continua. O que não continua é o abuso de indiscriminadamente verem o que todos os cidadãos podem pôr nas redes sociais. E que também querem pôr em causa é a encriptação ponta a ponta, ou seja, eu não posso ter uma conversa consigo sem que ela não seja ouvida. Portanto, para o Sr. Embaixador, para mim é fatal. o facto desta diretiva estar suspensa não afeta rigorosamente nada, não torna mais vulnerável os menores, eventualmente vítimas de abusos sexuais, e assim é que está bem. Não é assim que está bem. Nós estamos a elaborar uma lei, a sério. Claro. Mas onde o Sr. Embaixador também... Eu também estou, exatamente. Também está a elaborar uma lei a sério. Só que com o avanço tecnológico que nós temos neste momento, nomeadamente a inteligência artificial, nós corremos o risco daqui a 6 meses estar fora de prazo. Portanto, nós temos de ter muito cuidado com a elaboração desta lei, que queremos que ela seja feita e aprovada o mais depressa possível, mas é uma lei que não vai reforçar os poderes da Comissão em Bruxelas, ou seja, não vai dar, que é o que, no fundo, todo este processo quer ir, é no sentido de que Bruxelas tenha mais poder, seja mais concentração de poderes em Bruxelas e não nos Estados soberanos. Ora, nós queremos exatamente o contrário, queremos que sejam as estruturas dos Estados, sejam as estruturas dos países que tomem conta dos seus cidadãos, para o bem e para o mal. Portanto, nós somos absolutamente contrários a esta máquina de censura, que aliás faz parte de um pacote, que não é só este chat control, passa pelo passaporte sanitário, passa pelo euro digital, passa pelo Green Deal, para deixar de sustentar as grandes empresas e a mão de obra europeia, por aí fora, quer dizer, é no fundo um pacote para concentrar profundamente o poder nas mãos de Bruxelas e tirá-lo dos países. E os patriotas pela Europa estão do lado oposto. Senhor Embaixador, muito obrigado pela disponibilidade, é sempre um gosto conversar. Eu também. Boa tarde, Sim, muito obrigado, até à próxima.